rei muito bem sucedido. Nabucodonosor, nessa altura da história, nesse momento da história, ele era o rei da Babilônia. E ele era o rei do maior império do mundo naquela época. Ele possuía tudo que muitos desejaram e até hoje desejam. Ele possuía riqueza, ele possuía fama, possuía glória e possuía autoridade. Nabucodonosor, nesse momento do livro de Daniel, era o rei que havia conquistado diversos povos, e não apenas povos, mas havia derrotado e subjugado o povo de Judá. O povo de Judá, esse que servia ao tão famoso Deus que anteriormente tivera libertado o seu povo do Egito, de forma miraculosa, enviando sobre Faraó e sua nação 10 pragas. Nabucodonosor era o homem que estava acima desse povo, ele estava acima do povo de Judá. E por estar acima desse povo, ele julgava estar acima até do próprio Deus desse povo. Isso fica claro para a gente quando a gente lê o verso 15 do capítulo 3, quando Nabucodonosor fala para Sadraque, Mesaque e Abednego que não havia Deus que lhe pudesse livrar das mãos dele, caso ele desejasse matar os três. Quando nós entendemos todo esse contexto, todo esse cenário, percebemos que não era nem um pouco comum que Nabucodonosor tivesse sua vontade frustrada. Afinal de contas, veja toda a sua riqueza, toda a sua glória, toda a autoridade que ele possui. É possível alguém assim não conseguir o que quer? É possível que alguém assim seja perturbado por alguma coisa? É possível que alguém assim compreenda que existe alguém acima dele? E o capítulo 2 de Daniel deixa isso evidente. Nabucodonosor, como nós lemos aqui nos primeiros versos, ele tem um sonho. E esse sonho o deixa muito perturbado. A perturbação do rei é tão grande que ele convoca todos os magos, todos os encantadores, os caldeus e até os feiticeiros para que eles dessem a ele a interpretação desse sonho, como era de costume dos reis fazerem, como a gente viu na exposição do livro de Gênesis. Porém, Nabucodonosor faz algo totalmente incomum. Ele simplesmente requer que seus súditos digam a ele o que ele mesmo sonhou e, em seguida, digam o significado do sonho. Ele, eu não sei o que eu sonhei, me diga a interpretação aí. Basicamente foi isso que ele fez. Aparentemente, o rei não se lembrava do conteúdo do sonho, mas estava convicto que o sonho era importante e seu significado não podia ser ignorado. Daí nasce a perturbação e inquietação de Nabucodonosor. Era urgente que o rei soubesse o que o sonho significava. Para garantir que sua vontade fosse feita, ele faz uso de sua autoridade, afinal ele era rei. Ele põe em vigor um decreto de que, caso seus sábios não consigam atender a sua vontade, todos eles deveriam ser mortos. E caso um deles conseguisse cumprir a tarefa proposta pelo rei, o felizardo receberia prêmios, ninguém seria morto, e aquele que conseguiu cumprir a tarefa receberia ainda grandes honras. Aqui nós vemos um Nabucodonosor muito astuto. Ele faz uso tanto da sua autoridade, de modo que ele pudesse atiçar tanto o medo de seus súditos quanto a ambição deles. Nenhum deles gostaria de morrer, e todos eles gostariam de receber honras e dádivas. Então, ele atiça esses dois instintos de seus súditos. Ele acreditava que essas duas coisas estimuladas pudessem garantir que sua vontade fosse feita. A autoridade de Nabucodonosor já havia lhe proporcionado tantas coisas, porque agora seria diferente. A resposta que os sábios deram ao rei, diante da tarefa impossível proposta por ele, certamente não foi agradável. Aqui vemos que o poder do rei falhou. Não importava se a pena era a morte, e se os prêmios eram riquezas, honras e grandes presentes. Existe um limite para aquilo que é possível aos homens. E não importava quão grande e poderoso fosse Nabucodonosor, esse fato não mudaria. Os homens possuem limites, conforme o verso 10 que nós lemos. E essa realidade ela começou a ficar clara para o rei Nabucodonosor. Ao contrário do que o seu dia a dia o induzia a pensar, Nabucodonosor percebe algo muito importante. Ele não é onipotente. E aqui acho que já dá para a gente trazer uma aplicação para a nossa vida. Nabucodonosor ele tinha todo o poder, toda a autoridade, toda a riqueza, ele tinha tudo, mas nem isso lhe proporcionaria tudo. Então quem dirá eu e você? Se somos pessoas tão limitadas, Nabucodonosor ele era rei, e isso não proporcionou tudo a ele. Quem dirá eu e você, morador de Cabo Sul, Nova Iguaçu, Japeri?
ao contrário do que seu dia a dia o induziria a pensar. A resposta que os caldeus deram ao rei é algo muito importante, não apenas para deixar claro para ele que os seus súditos não eram capazes de cumprir com a tarefa, mas eles mostram ao rei Nabucodonosor que, por mais que ele fosse poderoso, existem coisas que estão acima da capacidade do ser humano, que só são possíveis para aqueles que estão acima dos homens. Desse modo, os servos de Nabucodonosor mostram que o divino está acima do humano. A resposta dos caldeus, dos servos do rei, é muito importante, mas ela possui certos erros. Eles acreditavam que os homens não poderiam fazer aquilo que o rei ordenava, e era fato. Como é que você vai dar a interpretação de um sonho que você nem sabe qual sonho é? É impossível fazer isso. Mas possui um erro aí no fato de que eles acreditavam que suas divindades eram capazes de desvendar o mistério do sonho do rei. Eles estavam corretíssimos em mostrar para Nabucodonosor que os homens, incluindo o próprio rei, são limitados, mas estavam errados em dizer que seus deuses poderiam revelar a interpretação do rei. A teologia dos sábios desse mundo é deficiente, conforme o verso 11. Eles reconhecem que há uma divindade acima e além deles, mas não têm uma visão do Deus pessoal presente entre o seu povo. Você pode ver, existem diversas religiões no mundo, mas elas apontam para o lugar errado. A teologia, o nosso conhecimento, ele tem que ser bíblico, ele não tem que ser do que a gente acha. Em Gênesis 40, verso 8, nós aprendemos com José, filho de Jacó, que a Deus pertence toda a interpretação, naquele episódio em que José interpreta o sonho do faraó. E era a lição que o rei Nabucodonosor e seus súditos estavam prestes a aprender. O sonho que o rei teve serviria para mostrar não apenas que Deus está acima de tudo, de qualquer reino passageiro, mas também de qualquer ídolo que o mundo pudesse produzir, uma vez que os ídolos da Babilônia se mostraram inúteis para identificar, para revelar o significado dos sonhos de Nabucodonosor. Como o próprio texto mostra, o rei não apreciou a resposta de seus servos e estava disposto a ir adiante com seu decreto de executar todos os sábios da Babilônia. Na concepção do rei, a vida de seus servos era algo muito descartável, uma vez que ele não demonstrou qualquer hesitação em matá-los, quando estes não foram capazes de atender ao seu desejo. E em um determinado momento a decisão alcança os servos de Deus. Vamos continuar lendo agora dos versos 13 até o 23. Daniel 13 até o 23, que diz assim: Saiu o decreto segundo o qual os sábios deveriam ser mortos. Foram buscar também Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: Bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Só até aqui. Aqui nós podemos ver o porquê que Daniel ele era considerado sábio e estava entre os sábios da Babilônia. Quando o decreto do rei entrou em vigor, Daniel e seus companheiros eles foram abordados, como a gente leu aqui. Pelo que o texto indica, aqueles que foram os buscar não deram muitas explicações a respeito do que estava acontecendo.
apenas disseram que os sábios da Babilônia deveriam ser mortos por ordem do rei. Aparentemente, eles só souberam disso no primeiro momento. A sabedoria de Daniel se mostra muito perceptível no fato de que ele não ficou nem se mostrou desesperado em nenhum momento do capítulo. E olha que a gente leu só metade. Daniel sabia que o decreto do rei significava a morte dele e de seus companheiros, mas ele não se mostrou desesperado em nenhum momento. Porém, se manteve calmo, mesmo sabendo que o decreto do rei significava sua morte. De forma prudente, foi falar com o chefe da guarda do rei, que é chamado de Arioque, para saber mais a respeito do decreto. E quando tomou conhecimento da situação, foi até o encontro de Nabucodonosor. Daniel, ele não apenas se mostra um homem de sabedoria, se mantendo calmo em uma situação difícil, mas ele também se mostrou um homem de fé quando foi suplicar ao rei por tempo. Mesmo sabendo que o que Nabucodonosor pedia era impossível, Daniel podia pedir tempo ao rei para que lhe desse a interpretação. Daniel sabia que a tarefa de dar a interpretação de um sonho do qual ele não sabia nada era impossível, mas se ousou pedir tempo ao rei, era porque sabia que tudo é possível para Deus. Enquanto os sábios da Babilônia provavelmente estavam em pranto, Daniel se manteve calmo e decidiu levar a situação a Deus em oração junto de seus companheiros. Aos sábios da Babilônia já não restava nada, mas aos servos de Deus ainda havia o recurso da oração. Enquanto os sábios da Babilônia estavam em desespero, para os filhos de Deus ainda há esperança. A gente viveu algo parecido com isso aqui na pandemia. O mundo estava desesperado, o pessoal achando que todo mundo ia morrer, e de fato, muitas pessoas morreram. Só que, quando a gente serve a Deus e de fato